E no final das contas, o que eu percebo é o seguinte, tendo já passado por mais de 1.200 escritórios de advocacia em trabalhos de consultoria, que há uma vontade de se organizar, há uma vontade de se utilizar ferramentas avançadas de gestão, há uma vontade de fazer diferente, mas quando eu vou mais a fundo e a gente vai percebendo ali as rotinas do escritório, eu percebo que às vezes falta um básico bem feito, né? E esse básico bem feito, ele, ele começa na forma como as pessoas entendem o seu processo de organização. Dá uma boa noite aqui para a Sandra, para a Dídia, Edneide Dourados também, lá da nossa terrinha, a Ivone de Clemente, Felipe de Rondônia também, nosso aluno. E, mais uma vez, sejam bem-vindos, quem já está chegando aqui, nesse nosso aquecimento aí para o conteúdo propriamente dito, né? Mas como eu estava dizendo para vocês, é que às vezes a gente busca uma solução complexa, uma solução de planejamento estratégico, uma solução de implantação de controladoria, de gestão financeira, de marketing jurídico, enfim, uma série de verticais aí do negócio jurídico. E às vezes eu percebo que alguns escritórios acabam patinando um pouco na implantação desse tipo de ferramenta, desse tipo de prática, muito por conta da sua percepção do que é a tal da organização, porque quando a gente fala de organização, primeira coisa, a gente pensa no escritório, a gente quer que a coisa funcione, a gente quer que as coisas estejam nos lugares, que a gente encontre documentos, que a gente tenha uma rotina ajustada ali com a equipe, mas a fonte de tudo isso está em nós sermos indivíduos organizados. Não tem como eu ser bagunçado na minha casa, ter uma lógica de organização confusa e vir para o escritório e achar que o escritório vai se organizar como um passe de mágica, né? As práticas de gestão, elas são muito mais do que documentos. A gente pode fazer regulamento, pode fazer procedimento, pode fazer contratos, pode colocar no papel as nossas políticas, o jeito que a gente faz as coisas, mas o que vai fazer a coisa realmente acontecer é o fazer a coisa bem feita. E muitas vezes a gente quer o avançado, mas a gente precisa voltar os olhos para o básico. E fazer o básico bem feito, eu posso afirmar para vocês que é metade do caminho andado, porque o resto é consequência. O resto é só um desenrolar de uma mesma meada de um fio, né? Que está ali todo enrolado, todo, às vezes, bagunçado, mas a partir do momento que a gente passa a praticar a organização na nossa vida, naturalmente a gente leva para o escritório essa forma de fazer, esse jeito de tratar as coisas, esse jeito de tratar o tempo, o jeito de tratar as nossas prioridades. E isso vai fazer toda a diferença, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E aí vocês podem me perguntar assim, Lara, você é uma pessoa organizada? Olha, eu tive que aprender isso na marra. Minha mãe está na live e ela é muito responsável por isso, porque eu não era uma adolescente organizada. E né, a gente vai aprendendo isso a duras penas. E a minha mãe é a minha primeira coach, então ela fazia o negócio acontecer na marra e aquilo foi me treinando. E hoje, passado aí 30 anos de carreira e muitas coisas conquistadas, né? Passo a passo, um pé atrás do outro, mas com muita consistência, eu percebo que se eu não fosse uma pessoa preocupada com organização, eu não teria dado conta de fazer 1/5 do que eu construo no meu dia a dia.
e já construí ao longo de toda essa história. Então, eu digo para vocês assim: invistam em conhecimento sobre organização, seja como for, livros, cursos, e principalmente tirando as ideias desses livros para a prática, né? Experimentem uma prática nova por semana. Mudem alguma coisa que vocês precisam, que vocês têm consciência, cada um tem uma realidade aqui, que vocês têm consciência que precisam mudar, mas façam isso de maneira consistente, porque é essa consistência que vai treinando a gente, é essa consistência que vai mostrando resultados para a gente, é essa consistência que vai nos dando uma paz de espírito, porque você sabe onde estão as coisas. Você sabe o que está acontecendo. Não é que você controle tudo, porque a gente não controla tudo, mas aquilo que está no meu poder de controlar, eu preciso abraçar essa missão e fazer acontecer, porque ninguém vai poder fazer por mim. Então, por exemplo, hoje, rede social, celular, de uma maneira geral, né? É um grande ladrão de tempo, porque é um buraco negro, né? Vocês vão de convir comigo, que é um buraco negro. A gente pega o celular e daqui a pouco, a hora que você olha no relógio, passou 1 hora, fácil. Então, precisa ter muita atenção com relação a isso, porque é muito fácil a gente consumir o recurso mais caro que a gente tem, que é o nosso tempo, que na verdade não é tempo, é vida, né? E se a gente não aproveita bem esse uso do tempo para fazer o melhor que a gente pode fazer pela nossa vida, pela vida de quem está em volta de nós e, por consequência, pelo nosso escritório, vai passar aí 20 anos, 30 anos, você vai olhar para trás e vai ficar assim, mas o que eu fiz mesmo? O que aconteceu mesmo? Eu só apaguei incêndios. E isso, claro, os incêndios acontecem, mas a gente precisa dar um passo adiante e assumir realmente aquilo que nos cabe enquanto pessoas que têm um recurso na mão e que têm uma carreira na mão, que tem um escritório na mão e que traz para si, por esse simples, entre aspas, motivo, muita responsabilidade. A gente tem que assumir isso.